Feche os olhos por um instante. Imagine seu coração em silêncio, tentando entender algo que não pode ser compreendido. A morte repentina de alguém que você ama. A perda de um sonho que parecia tão certo. Um diagnóstico que vira a sua vida de cabeça para baixo. Como aceitar o inaceitável? Como não se revoltar diante daquilo que parece injusto, cruel, inexplicável? Essa pergunta atravessa a história da humanidade e nenhuma filosofia moderna conseguiu tocar tão fundo essa dor quanto Viktor Frankl. Preso em campos de concentração nazistas, Frankl viu sua família ser exterminada. Perdeu tudo, mas encontrou algo que ninguém podia tirar: o sentido. Ele dizia: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher a sua atitude em qualquer circunstância. E é aí que começamos essa jornada. Não buscando respostas fáceis, mas abrindo espaço para algo maior do que a lógica, algo que reside na alma. Porque aceitar não é concordar, aceitar não é se conformar. Aceitar é olhar de frente para a dor e decidir que, mesmo assim, a sua vida ainda pode ter sentido. Antes de continuarmos, se este conteúdo faz sentido para você, se, em algum ponto dessa reflexão, você sentiu como se eu estivesse falando diretamente com a sua alma, peço gentilmente, deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que mostra para o YouTube que esse conteúdo tem valor. E assim, ele chega para mais pessoas que, assim como você, estão procurando não respostas prontas, mas caminhos de verdade. Aqui, cada vídeo é um convite ao silêncio que cura. Então vem com a gente, porque tem muita coisa forte ainda pela frente. É sobre isso que vamos falar. Talvez você esteja passando por algo que ninguém sabe. Uma dor invisível que te consome por dentro, enquanto o mundo segue como se nada tivesse acontecido. Talvez você tenha perdido alguém que era seu chão, ou o seu corpo já não responde como antes. Talvez tudo aquilo que você planejou tenha simplesmente desmoronado. Eu quero que você saiba, sua dor é válida, sua revolta é compreensível. E a primeira etapa da aceitação não é a paz, é o caos. Frankl não escreveu sobre sentido sentado em um escritório confortável. Ele escreveu depois de ver seres humanos sendo despidos de tudo, menos da escolha de como iriam encarar aquilo. Ele percebeu que mesmo no inferno existia liberdade. Não a liberdade do corpo, mas a liberdade de dar um significado à sua dor. Ele viu homens morrendo com dignidade, viu outros perdendo a alma mesmo antes do corpo, e entendeu: a diferença não está no que acontece com você, está em como você interpreta o que aconteceu. Mas como fazer isso? Como encontrar sentido onde só há perda? Aqui está uma prática simples, profunda, transformadora. Pegue um caderno, escreva: o que aconteceu? O que isso fez com você? O que isso ainda pode te ensinar? Essa terceira pergunta é a chave. Porque o que você viveu não define quem você é. O que define você é o que você decide fazer com isso. Frankl dizia: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Não, você não precisa amar sua dor, mas precisa olhar para ela e escutar o que ela tem a te dizer. Imagine uma árvore em meio à tempestade. Ela não escolheu o vento, nem a chuva, mas pode escolher se vai quebrar ou se vai se curvar para depois florescer. Esse é o espírito de quem aceita o inaceitável. Não se trata de resignação, mas de resiliência. Veja o exemplo de Edith Degger, também sobrevivente do Holocausto. Ela transformou os traumas em propósito. Tornou-se psicóloga. Hoje ajuda milhares de pessoas a curarem suas feridas emocionais. Ela disse: não sou livre por causa do que aconteceu. Sou livre apesar do que aconteceu.
Aceitação é isso. É o momento em que você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a colocar sua energia no que ainda pode ser construído. Mas e quando a dor paralisa? Quando você até quer seguir em frente, mas algo dentro bloqueia, sabota, impede? É aqui que entra a visão moderna de Joe Dispenza. Segundo ele, toda emoção não processada cria um campo eletromagnético no corpo. Ou seja, o trauma gera uma frequência e o corpo, ao reviver essa emoção repetidamente, começa a viver no passado. Você acorda e, sem perceber, já está sentindo o que sentiu ontem. O mesmo medo, a mesma culpa, a mesma tristeza. O presente é sequestrado pela química do passado. A solução? Criar uma nova assinatura energética no corpo. Como? Através da repetição consciente de novos estados emocionais. Dispenza ensina. Sente-se em silêncio por 10 minutos. Respire profundamente, como se quisesse se tornar um com o agora. Visualize não o que você perdeu, mas o que você quer sentir daqui para frente. Imagine paz, imagine força, imagine amor próprio e sinta como se já fosse verdade. Não se trata de se iludir, mas de ensinar o corpo a sentir algo novo, porque o corpo aprende e, com o tempo, ele deixa de viver na dor. Essa prática, repetida diariamente, reconecta você com o futuro, um futuro que você mesmo pode criar. E aqui entra o conceito mais potente de todos, amor fati. Amor fati não é apenas aceitar o que aconteceu, é amar o que aconteceu. Nietzsche dizia: minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, que nada seja diferente, nem no passado, nem no futuro. Não apenas suportar o que é necessário, muito menos escondê-lo, mas amá-lo. Isso soa impossível à primeira vista. Como amar a perda, o fracasso, a tragédia. Mas o amor fati não pede que você goste da dor. Ele pede que você reconheça que a dor faz parte da alquimia da alma. Imagine o fogo. Ele consome, ele destrói, mas ele também purifica. Amor fati é isso. Fazer da sua dor um altar onde o novo você pode nascer. Marcos Aurelius escreveu: o que é jogado no fogo se torna combustível para a chama. Nada é desperdício, nenhuma experiência é em vão, se você souber o que fazer com ela. Amor fati é o chamado mais profundo, a maturidade espiritual. É quando você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que a vida está tentando me ensinar com isso? É quando você percebe que não veio a este mundo para ter uma vida fácil, mas para se tornar alguém inquebrável. Aceitar é o começo, amar é o ápice. E isso não é romantismo, é coragem, é transcendência, é o tipo de poder que ninguém pode tirar de você. Agora respira fundo, fecha os olhos e repete mentalmente: eu aceito o que não posso mudar. Eu acolho o que sinto, sem culpa, e escolho dar um novo sentido a tudo isso. Essa pequena oração pode se tornar sua âncora nos dias difíceis, porque aceitar o inaceitável não acontece de uma vez. É um processo. É como o luto, ele vem em ondas. E tudo bem se hoje você ainda não estiver pronto, mas só de estar aqui, ouvindo isso, você já deu o primeiro passo. Agora me responde: e se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou? E se, em vez de ser o fim, ela for o início? Porque às vezes, é no momento em que tudo parece ruir, que a alma encontra espaço para florescer. Essa é a verdadeira aceitação. Não a que desiste, mas a que transforma. E quando a mente insistir em perguntar por quê, ensina a perguntar para quê. Porque há um sentido oculto, mesmo nos maiores absurdos. E esse sentido nem sempre é lógico, mas ele pode ser vivido. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas pode dar um passo. Coloque-se em movimento, ainda que em silêncio. Olhe para sua dor como um mestre que fala uma língua difícil, mas sábia. Ouça com o coração.
Ele entende antes da mente. Viktor Frankl sobreviveu, mas não voltou o mesmo. Ele voltou mais profundo, mais sensível, mais comprometido em fazer a dor ter um propósito. E essa é a missão que ele nos deixou. Não deixar o sofrimento ser em vão. Não permitir que a perda apenas destrua, mas que também revele. Você não precisa fingir que está bem. Só precisa decidir que vai transformar essa dor em algo maior. Você está vivo. Ainda há tempo. Tempo para construir, para curar, para recomeçar. Aceitar o inaceitável não é sobre dizer, está tudo bem. É sobre dizer, eu ainda estou aqui e vou dar sentido a isso. Isso é coragem, isso é liberdade, isso é amor fati. Então, se ainda resta um sopro de vida em você, transforme-o em direção. Não viva como quem sobrevive, viva como quem cria. Ame não apesar do que aconteceu, mas por causa do que aconteceu. Porque é nesse instante, no exato ponto onde tudo parecia perdido, que você renasce. E se hoje, por fim, você puder dizer, obrigado, vida, até por aquilo que doeu, então sim, você entendeu, você venceu. Que bom que você ficou até aqui. Sinal de que esse vídeo te tocou de verdade. E se ele fez sentido para você, imagine o quanto pode transformar alguém que você ama. Compartilha com quem precisa. Manda para aquela pessoa que está enfrentando o que parece impossível de aceitar. E olha, não deixa de assistir o próximo vídeo. O que ninguém te conta sobre o tempo. Ele é um complemento poderoso para essa jornada que você começou hoje. Vai abrir ainda mais a sua percepção sobre escolhas, vida e transformação. E antes de ir, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like agora mesmo. Pode parecer só um clique, mas é ele que garante que mais conteúdos como esse cheguem até você. Conteúdos feitos para quem carrega dores invisíveis e quer de verdade viver com mais leveza, consciência e propósito. Esse canal é para quem quer evoluir em silêncio, mas com intensidade. Nos vemos no próximo vídeo.